Hoje vamos ranquear todo mundo que tem um ponto de vista nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo de George R. R. Martin. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de livros, de leitura, de literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu vou fazer um ranking de todos os personagens de Game of Thrones que possuem pontos de vista, quer dizer, tem a perspectiva deles nos livros. Se você leu os livros do Game of Thrones, você sabe que ele não tem capítulos, ele muda de perspectiva. Então um é o Tyrion, outro é a Arya, outro é a Cersei, e assim ele vai mostrando tudo o que vai acontecendo ali no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, hoje eu vou pegar todos os personagens que tem ponto de vista na história e ranquear de acordo com o que ele mostra na história, como é que é a narrativa de cada personagem, se é legal, se é chato e como que eu considero cada um. Então, de acordo com o que eu vou falando, eu vou falar sobre coisas que acontecem na história, então vai ter spoiler no meio provavelmente. Então vamos lá para a tela e vamos começar a categorizar já. Bom, então aqui a gente tem aqui a nossa tabela e eu coloquei muito bom, bom, médio, quantas páginas faltam, que é tipo aquele que você começa a ler e fala, puta, até que eu tenho curiosidade, mas é uma narrativa chata desse personagem, e eu prefiro pular, que é tipo aquele que você fala, ah não, de novo esse cara, puta, deixa eu pular pro próximo. Então, o primeiro é o Ned Stark que só tem perspectiva no primeiro livro, por razões óbvias, que ele é decapitado. O ponto de vista dele é muito legal, do sentido que tem ele que apresenta o ambiente político que o Game of Thrones, o que as Crônicas de Gelo e Fogo traz para o leitor, né? Ele que se envolve ali no começo e acaba se ferrando no final. Então, o Ned Stark é muito bom justamente por isso, porque ele, mesmo que ele morre em breve, ele te dá uma capacidade de entendimento de tudo que vai acontecendo ali, né? De como que o Robert Baratheon ganhou o poder, que a Cersei tá tramando ali contra o Robert, e tem essas polêmicas aí no meio. Então o Ned Stark é muito bom. A Catelyn, ela é a mulher do Ned, ela fica lá em Winterfell e ela é muito próxima do Robb Stark. E então tudo que acontece com o Robb Stark, ele não tem um ponto de vista, é tudo pelo ponto de vista dela. Então, e ela tem um papel muito forte aqui, tanto em mostrar como que o Robb está lidando ali com a guerra, como é que ele está se situando sendo o rei do norte, né, the King of the North. E também com o irmão dela que cuida ali de Riverrun, né, de Correrio, que é aquele castelo que fica ali que é bem estratégico para eles. Eu acho que a da Catelyn é muito legal do sentido de que ela também traz uma perspectiva completamente nova e ela tem um olhar mais crítico em relação ao filho dela. Acontece que às vezes ela fica um pouco monótono, de conflitante entre ela, sobre o filho dela ser o querido dela. Ela tem um pensamento ruim contra o Jon Snow, todo mundo sabe, por ser o bastardo, e ela acaba tendo essas reflexões, tipo, meu filhinho, eu tenho que proteger, mas também tenho que deixar ele ser o rei do norte. Então por isso às vezes fica não tão bom assim, mas apenas bom. Aí tem a Sansa é da hora, porque ela corre pelo Westeros toda, né? Então tipo, ela vai da de Winterfell, ela se mostra como que ela se sente tendo que matar a loba dela, e aí depois ela vai lá pra King's Landing, né? Então aí lá eles matam o pai dela, e depois ela consegue fugir do casamento quando o Joffrey é envenenado. Ela vai até o Ninho d'Águia, é Ninho d'Águia que chama? Lá da casa da tia dela, só que ninguém sabe que é ela muda de nome, né? Então até os capítulos mudam, ficam Elaine. E eu gosto muito disso. Aqui, se eu não me engano, ela nem chegou a ser sequestrada pelo Ramsay nos livros. Então a gente nem sabe se vai ter ou não. Mas eu gosto bastante do da Sansa. O da Arya meio que segue um caminho da Sansa, só que em vez de
ela seguir junto com ali na o conceito real, ela foge e ela acaba indo lá para Bravos pro o, os homens sem cabeça, sem rosto. E tem o último livro que ela fica cega, é bem chato. Mas é interessante porque, por exemplo, mostra ela sonhando pelos olhos da Niméria, que é a loba dela. Isso não tem na série. Só que cansa um pouco. Então a área vai em médio. O Bran, o Bran, sinceramente, o Bran ele é muito mais conceitual, assim. O corvo de 3 horas, eu preciso ir até lá, por que que preciso ir até lá? O meu chamado. E acaba sendo um pouco meio chato. Às vezes eu fico pensando, pô, quantas páginas faltam para acabar? O do Bran. O do Jon Snow, ele é muito legal o conceito da gente ver ele não sabe qual que é o lugar dele, né? Porque tipo, ele é um Stark ali, mas é um bastardo, a Catelyn não gosta dele, ele precisa sair dali de qualquer forma, então quando o tio dele vai lá visitar a família, ele aproveita para ir pra muralha. Então, e aí depois de lá, ele acaba virando Night Watcher, aí depois ele acaba sendo comandante e sendo morto. Inclusive nos livros, até onde acabam os livros, o Jon tá morto. Ele não voltou e ninguém sabe se ele vai voltar nos livros também. Mas é muito bom. O Tyrion eu já vou colocar como muito bom, porque ele é o injustiçado, mas um injustiçado muito inteligente que entende ele entende direito qual que ele quer, ele é meio conflitante no sentido de que, tipo, ele sabe que a família dele vê ele um pouco com um viés meio de não gosto dele, só que ele quer impressionar eles, mesmo assim ele sabe que não, não existe uma forma prática de fazer isso, então ele vai com o Jon Snow pra muralha, adquirindo conhecimento, lendo bastante, depois ele volta pro Kingsland, aí depois no livro ele está encontrando a Daenerys lá para Essos, né? Então ele migra também de vários lugares diferentes e ele é muito inteligente, dá pra ver como é que é o raciocínio dele. Inclusive no livro, quando tem lá a batalha dos Baratheons, né? Que eles invadem a King's Landing, que ele usa os fogos vivos lá pra quebrar com todas os navios que estavam vindo atacar. É muito boa essa cena. E inclusive ele corta o nariz dele, né? Ele não tem o nariz porque quando ele tem a cicatriz, o nariz vai embora junto. Mas é muito bom do Tyrion. Agora com a Daenerys. Então, é que a Daenerys é foda, porque ela, ela meio que não sabe o que tá acontecendo no começo, né? Tipo, o meu irmão me trouxe aqui, ele vai ser rei e eu vou ser. E aí, tipo, ele me vende pros Dothrakis e eu não sei o que tá acontecendo. Então, às vezes, fica um pouco maçante o da Daenerys. Então, vai pra médio. O Davos é o cara mais ponderado de toda a Westeros, eu acho, né? Porque ele vai muito com o coração, ele é muito fiel ao Stannis, né? No começo do livro, pelo menos. E dá pra ver que as ações dele são sempre voltadas ao bem comum, né? Então ele é bem próximo da filhinha, né, do Stannis, que tem os Camagres lá. E ele gosta muito dela e tudo que ele faz é voltado para eles. Então o Davos é bom. O Theon, eu gosto bastante do Theon porque ele é meio que o Jon Snow no sentido de que, tipo, qual que é o meu lugar aqui, né? Porque ele é o acolhido do Ned Stark lá em Winterfell e ele tem que provar que ele é uma pessoa boa ali para eles, né? Tipo, ele quer fazer parte de um dos filhos, mas ele não é um dos filhos. E também tem o povo lá de Pike, que os Greyjoys, né? Não, que são aquelas pessoas que querem que ele tenha, exigem que os Greyjoys sejam aquelas pessoas super maldosas, tipo, incisivas e que têm o seu poder. E por isso que ele acaba fazendo o que fez, né? Tipo, de dominando ali o Winterfell quando não tinha ninguém. E aí ele finge que mata o Rickon e o Bran, são eles, né? Pra
fingir poder ali, só que na verdade ele não mata e os meninos saem. Então o Tion tem esse conflito e é bem bom a narrativa dele. O Jaime é foda, porque o Jaime ele consegue mudar completamente desde a primeira hora que começa a narrativa dele até a final. Se eu não me engano, ele começa a narrar não, né? O ponto de vista dele no terceiro, no quarto livro. Mas ele já tem um background, né? A gente fala, puta, esse cara é ruim, esse cara é ruim, esse cara é ruim. Aí quando começa a passar a perspectiva dele, você fala, porra, ele não é tão ruim assim, eu entendo por que ele tá fazendo isso. E aí quando ele começa a se envolver lá com ele tá... A Catelyn solta ele pra ele trazer a Sansa e a Arya de volta, né? E deixa a Brienne cuidando dele. Aí os caras vão lá, cortam a mão dele e ele muda de tudo, né? Ele fala, porra, a minha vida era fazer ter a espada na mão. Só que sem a espada na mão, qual que é a minha vida agora? O que faz sentido? E aí acaba tendo umas situações que ele começa a se refletir mais qual que é o seu objetivo dele ali na história, né? Qual que ele quer da vida dele. E é muito, muito bom a narrativa do Jaime. Parece meio injusto aqui, né? Porque eu fico colocando tudo na maior parte do muito bom. Mas calma que tem alguns que são, puta, sofríveis. Bom, então agora a gente vai pro Sam. O Sam, ele é meio acadêmico, né? Então às vezes ficam umas coisas meio chatas, assim. É legal de ver a relação com o Jon Snow, mas a relação deles é meio chata. Então às vezes eu fico me perguntando, pô, quantas páginas faltam pra acabar do Sam? Porque você tem lá o Jon, você tem o Tyrion, você tem sei lá, o Jaime, e aí você fica, puta, saco esse trama do Sam. Mas é interessante pra você saber o que tá acontecendo na história e o desenrolar de tudo aquilo. Então beleza, a Cersei. A Cersei, o ponto de vista dela também começa lá pra depois, né? Terceiro, quarto livro. E é meio chata o dela, porque ela começa a ser muito... É bom porque a gente começa a perceber que ela se sente injustiçada. A gente sempre acha que ela é uma pessoa ruim, né? Mas ela quer o melhor pra família dela, pros filhos dela. E ela se sente mesmo sempre injustiçada. Então, isso é bom, mas às vezes ficava muito chato. Porque aí teve aquela hora que ela foi presa, que rasparam o cabelo dela. Então, foi páginas extensas dela ali refletindo, que eu não via a hora de acabar. Aí tem a parte da Brienne. A Brienne, ela só entra na história, a perspectiva dela só entra quando ela vai no... Quando a Catelyn faz ela ir com o Jaime pra Kingsland pra eles trazer as filhas, né? Aí tá, acontece um monte de coisa, ele perde a mão, aí na hora que chega lá, a Arya não tá, então ela tem que ir buscar a Sansa e a Arya em outro lugar. A Sansa nem a Arya estão lá. Então ela tem que buscar elas em outros lugares. E aí começa a narrativa dela, só que ela não faz ideia pra onde ir. Então ela não sabe que a Sansa tá lá no Ninho da Águia, ela não sabe que a Arya tá lá em Bravos. Então ela fica perdida ali, fica dando para lá e pra cá, e meio perdida, achei meio chato essa hora e não falava, ah não, a Brienne de novo, não. Aí esse cara aqui é o Iron Greyjoy aqui, ele é o tio-avô é isso? Tio-avô do Tion e da Asha, que era irmã dele. Então assim, o Balon Greyjoy, que era o rei ali, ele morreu. Então, quem começou a disputar o trono foram o Euron, que é o cara que ganhou na série da TV, Euron, o Victarion, e aí eles são em três, e aí a Asha, que é a filha que é a irmã do Tion, também entrou para disputar quem ia ser o rei ali. Então, o pai do Balon tinha um irmão, e esse irmão é a Iron Greyjoy, que é o sacerdote ali. Então todo mundo que quando vai virar eu não lembro o termo, porque faz bastante tempo que eu li os livros, mas o termo lá de que ele vai fazer a passagem, ele afoga eles no mar, tira de volta e ele fala, pronto, sua passagem tá boa. Então ele é meio que um sacerdote. E era bem médio assim, né? Nada demais. A Asha, ela... Que inclusive na série é diferente o nome dela, né? Eu não lembro o nome dela na série. Mas ela é irmã do Tion. E ela... A narrativa dela é meio chata até o final.
porque quando ela consegue salvar o Theon lá do Ramsay. Então, não salvar, né? Tipo, ela encontra ele depois que ele meio que se joga lá pra fugir. Então, mas não é nada demais, assim. Aí tem o Victarion, o irmão, né, do Euron e do Balon, que morreu, pai do Theon e da Asha. E mostra como que ele odeia o irmão Euron, que foi que acabou ganhando, que é o cara aqui da série de TV. Então, esse aqui, puta, era médio também. Aí tem esse cara aqui que é o Aryo Hotah, que é meio que o comandante dos Martell, né? Então, ele entra no final do quarto livro, do quinto livro, que mostra a parte que está acontecendo lá em Dorne. E o Aryo Hotah era meio... Ele é importante para ver como é que tava o ambiente ali, né? Em Dorne, ainda mais com o Oberyn se ferrando lá com Montanha. Mas também nada demais. Esse aqui é o Aerys Oakheart. Aerys Oakheart, ele foi enviado junto com a Marcella Marcella, filha da Cersei, né? Pra Dorne, porque a Marcella estava prometida não lembro pra quem, pro príncipe lá deles. E o Aerys foi junto como proteção dela. Então, tanto que ele é morto e a Marcella se ferra também, ela não tá morta. E era bom a parte dele, mostrava como que ele se sentia ali em relação a Marcella. Aí tem a Arianne Martell, que é a sobrinha do Oberyn, que é filha do príncipe Doran. Cara, eu vou lembrar disso agora. E a trama dela era meio, por que ele não dá atenção pra mim? Por que ele mandou o meu irmão mais novo pra falar com a Daenerys? Blá, blá, blá. E era meio chato, eu preferia pular isso aqui. A Melisandre também é uma perspectiva que foi lá no final. Ela começa a refletir sobre a importância de alguns personagens principais, mas também, tipo, o deus, The Lord of the Night, era meio chato, assim. Esse aqui é o Quintel Martell. E é muito da hora a história dele, que ele foi pra falar com a Daenerys, meio que se achando assim, né? Eu domino aqui os dragões. Aí vai lá e morre torrado pro dragão. Só por isso ele já vira bom já. Aí esse cara aqui é o Jon Iguden. Jon Iguden, ele foi cavaleiro real, só que aí ele foi meio que exilado, e lá ele foi exilado junto com o Aegon Targaryen, que é o herdeiro ao trono real. E ele cuida dessa criança, e aí no último livro ele meio que tá indo encontrar a Daenerys, e pra contar pra ela que essa criança existe, nem é criança agora, né, porque tem a idade do Jon Snow, mas que esse cara existe e reivindicar ele ao trono. E é interessante, você não entende direito o que está acontecendo, se chama Griffin no capítulo até virar o cara real, mas é bom. E aí termina com o Barristan Selmy, que é um guarda real também, que na hora que o Joffrey foi ao poder, ele fala, não, tá errado isso aqui, deixa eu ir atrás da Daenerys, que ele é o direito dela. Aí ele meio que abandona ali os Lannisters, vai atrás da Daenerys e começa a proteger ela lá. É uma narrativa boa, tem uma perspectiva diferente do ambiente lá de Essos e eu gosto bem. Ufa, e aí tá o nosso ranking de personagens do Game of Thrones que tem pontos de vistas na história. Me conta aí qual personagem que você gostava mais de ler, qual personagem que você não via a hora de acabar o capítulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.